Vivemos em um mundo cada vez mais individualista, mas será que isso é o que realmente nos faz bem? Será que você realmente precisa de alguém? Será que é possível viver sem conexões profundas? Algumas palavras escritas há milhares de anos atrás são mais atuais do que nunca. Ele escreveu uma carta para um grupo de pessoas e o que ele disse ali pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Bora lá? Você já sentiu que está vivendo em um mundo cada vez mais desconectado? Parece irônico falar isso em uma era onde estamos sempre online, com acesso instantâneo a qualquer pessoa ao redor do mundo. Mas ao mesmo tempo, nunca estivemos tão isolados. A tecnologia, que prometia nos aproximar, muitas vezes cria barreiras invisíveis que nos afastam daqueles que estão ao nosso redor. A questão que surge é: será que fomos feitos para viver assim? Será que precisamos de fato de alguém? Será que a solidão que muitos encaram como um sinal de força e independência não é na verdade um sinal de algo essencial que está faltando? O que torna essa reflexão ainda mais impactante é que esse não é um dilema moderno. Muito antes das redes sociais, dos aplicativos de mensagem e das telas que nos distraem, essa necessidade de conexão já era um tema central para a humanidade. Na carta aos Romanos, escrita há séculos, o apóstolo Paulo já falava sobre a importância da unidade, algo que nos dias de hoje parece estar cada vez mais escasso. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 5, ele escreve assim: Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Essa mensagem não perdeu sua relevância. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais necessária em tempos onde as relações parecem mais frágeis e descartáveis. Vivemos em uma época onde a independência é exaltada, a ideia de precisar de alguém soa para muitos como um sinal de fraqueza, mas será que fomos criados para viver assim? Deus nos formou para vivermos em unidade. Desde o início, Ele nos projetou para caminharmos juntos, para compartilharmos alegrias e desafios, para crescermos como um corpo, não como um indivíduo isolado. Quando olhamos para o mundo hoje, percebemos o impacto da desconexão, solidão crescente, aumento da ansiedade, relacionamentos cada vez mais superficiais. O próprio Jesus, ao longo do seu ministério, nunca viveu de forma isolada. Ele tinha discípulos, amigos, pessoas com quem compartilhava momentos de alegria e dor. Isso nos ensina algo poderoso. Até mesmo o Filho de Deus valorizava a comunhão. Mas aqui está um detalhe importante: unidade não significa uniformidade. Esse é um erro comum. Muitas pessoas acreditam que para viver em unidade precisamos ser iguais, pensar da mesma forma, agir do mesmo jeito, mas Paulo nos ensina algo diferente. Ele não fala de uma unidade que anula a nossa identidade, mas de uma comunhão onde nossas diferenças se complementam. O reino de Deus é como um corpo, onde cada parte tem sua função e todos trabalham juntas para o mesmo propósito. Pense nisso. Qual seria o impacto em sua vida se, em vez de buscar isolamento, você começasse a se conectar de verdade com pessoas ao seu redor? E mais do que isso, se começasse a enxergar essas conexões como parte do plano de Deus para a sua jornada. Vou te trazer um exemplo prático. Imagine que você é uma pessoa extremamente organizada e metódica. Você gosta de manter tudo em ordem, de planejar cada detalhe. Agora pense em alguém que é o oposto: espontâneo, criativo, pouco preocupado com as regras e estrutura. Se essas duas pessoas apenas focassem em suas diferenças, haveria conflito. Mas, quando entendem que cada um tem um papel, percebem que juntos podem formar uma equipe equilibrada. O organizado traz estrutura, enquanto o criativo traz inovação. Esse é um princípio de unidade, diferentes, mas caminhando para o mesmo propósito. Agora pense: quais são os dons que Deus colocou em você?
Será que eles não foram dados justamente para serem compartilhados com outras pessoas? E será que, por outro lado, não existem pessoas ao seu redor que podem complementar aquilo que você precisa? Paulo nos ensina que a vida cristã não é uma caminhada solitária, somos parte de algo maior. E essa é uma verdade que pode transformar a forma como nos relacionamos. Em um mundo que nos empurra para o individualismo, Deus nos chama para a unidade. E essa escolha muda tudo. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que a falta de unidade tem impactos profundos em todas as áreas da nossa vida. No ambiente de trabalho, por exemplo, quantas vezes já vimos equipes desmoronarem porque cada um queria impor sua própria visão sem considerar o coletivo? Nas famílias, quantas relações foram desgastadas porque as pessoas pararam de se ouvir e começaram a viver como estranhos dentro da própria casa? Nos relacionamentos, quantas amizades e casamentos chegaram ao fim porque um ou ambos se recusaram a ceder e entender o outro? A verdade é que vivemos tempos em que a individualidade tem sido exaltada, mas o custo disso tem sido a solidão e a desconexão. E talvez você já tenha sentido isso na pele, aquela sensação de estar rodeado de gente, mas ao mesmo tempo se sentir sozinho. Acontece porque o verdadeiro sentido da comunidade não está apenas na presença física das pessoas, mas na profundidade dos laços que construímos. É por isso que Paulo escreve aos Romanos sobre a importância de viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Porque no final das contas, o que nos une não é simplesmente estarmos no mesmo lugar, mas compartilharmos do mesmo propósito. Jesus não apenas ensinou sobre unidade, ele viveu isso de maneira prática. Ele sentava para comer com pecadores, andava com pescadores simples, acolhia aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Ele mostrava com cada gesto que a verdadeira unidade vem quando escolhemos enxergar o valor no outro, independentemente das diferenças. Agora, vamos trazer isso para a realidade do nosso dia a dia. Já pensou como é fácil se isolar hoje em dia? Você pode passar o dia inteiro sem conversar com alguém, apenas consumindo conteúdos no celular. Você pode assistir vídeos, ler notícias, até mesmo comentar nas redes sociais, mas no final do dia ainda sentir um vazio. Isso acontece porque nada substitui a conexão verdadeira. Deus nos criou para nos relacionarmos de forma profunda e significativa. Mas para isso, precisamos dar o primeiro passo. Se você sente que está distante das pessoas ao seu redor, já parou para pensar no que pode estar te impedindo de se conectar? Será o medo de ser vulnerável, o receio de se machucar, ou talvez a crença de que você não precisa de ninguém? Mas aqui está algo que precisamos entender. A independência exagerada pode ser um fardo pesado demais para carregar. Não fomos feitos para lidar com tudo sozinhos. Olhe para a Bíblia, para grandes histórias da fé. Nenhum personagem caminhou completamente sozinho. Moisés contou com Arão para sustentar em seus braços. Davi teve Jonatas, que foi um amigo leal e encorajador. Paulo teve Barnabé e depois Timóteo, pessoas que estavam ao seu lado na missão. E Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu andar com 12 discípulos. O próprio Filho de Deus nos mostrou que a caminhada é mais leve quando feita em unidade. Se até ele valorizava a comunhão, quem somos nós para acharmos que podemos viver isolados? Agora pense na sua vida. Quem são as pessoas que Deus colocou ao seu redor? Será que você tem valorizado essas relações? Ou será que, sem perceber, tem priorizado a independência a ponto de se distanciar daqueles que realmente importam? Talvez seja a hora de resgatar alguns laços, de mandar aquela mensagem para um amigo que não fala há tempos, de se reaproximar da família, de buscar uma comunidade onde possa crescer espiritualmente e compartilhar sua caminhada. Deus nos chama para uma vida em unidade, porque Ele sabe que sozinhos somos fracos, mas juntos somos fortes. E aqui está um detalhe importante: viver em unidade não significa que tudo será perfeito. Haverá momentos de discordância, de ajustes, de desafios,
mas são nesses momentos que aprendemos a crescer. Aprendemos a perdoar, a ceder, a enxergar o outro com mais empatia. Porque a unidade verdadeira não é aquela que existe quando tudo está bem, mas é aquela que se mantém mesmo diante das dificuldades. O mundo nos ensina que devemos cortar laços assim que surgem os problemas, mas o reino de Deus nos ensina a restaurar laços, a reconstruir pontes, a investir em relacionamentos com paciência e amor. Então, que tal dar um passo hoje? Que tal escolher viver de forma mais conectada, com conexões que a internet não consegue alcançar? Talvez o que você mais precise agora não seja mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais conquistas. Talvez o que seu coração anseia seja algo muito mais simples, mas profundamente transformador. Viver com um propósito compartilhado, cercado por pessoas que te ajudam a crescer e que você também pode edificar. Porque, no fim das contas, uma vida sem unidade é uma vida vazia. Mas quando aprendemos a viver bem uns com os outros, como Paulo escreveu, descobrimos um tipo de riqueza que nada nesse mundo pode substituir. A vida pode até parecer mais prática quando escolhemos caminhar sozinhos, mas a verdade é que fomos criados para viver em unidade. Nenhum de nós foi feito para carregar os desafios da vida sem apoio, sem conexão, sem propósito. Deus nos chama para sermos parte de algo maior, para vivermos com pessoas que nos edificam e nos ajudam a crescer. A unidade não significa perder a nossa identidade, mas sim aprender a coexistir, respeitar e somar. Então, antes de seguir com sua rotina, reflita: você tem vivido essa unidade? Tem buscado cultivar relacionamentos saudáveis? Ou tem se isolado tentando enfrentar tudo sozinho? Hoje é uma ótima oportunidade para mudar essa realidade. Deus te convida para viver em comunhão genuína, para resgatar laços e fortalecer sua caminhada. Você não precisa carregar tudo sozinho, pois a verdadeira força está na união. Compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra. Talvez essa pessoa esteja se sentindo sozinha e precisa desse lembrete sobre o valor da comunhão. E também quero te incentivar. Comente aqui embaixo como você tem buscado fortalecer suas relações. Há algo que Deus tem te mostrado sobre unidade? Se precisar de oração, nos escreva também. Será um privilégio orar por você. A verdadeira unidade não é sobre concordar em tudo, mas sobre caminhar juntos, apesar das diferenças, na direção ao propósito que Deus tem para nós. Quero deixar o último convite para você. Se você ainda não conferiu o devocional da semana passada, está muito bom. Vai aparecer aqui na tela. O que é ser bem-sucedido? Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto. Aquele abraço.